Então, por isso, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, para a leitura dos versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 5. Há muito tempo eu não fico tantos domingos sem pregar na Betânia. Não foi por falta de convite do pastor Theo, mas foi por conta da minha agenda. E é uma alegria estar na igreja a qual eu devo a minha vida. João, capítulo 9, verso 1. Acharam? Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Senhor envie sua luz e a sua verdade, a fim de que a beleza da Tua palavra seja revelada e saiamos daqui transformados para sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vivi, nessas minhas experiências na favela, duas situações absolutamente dramáticas. Numa delas, uma mãe que trazia no seu carro a sua filhinha de 1 ano e que, num assalto, viu a bala bater no volante e atingir o peito da filha, vindo a filha morrer. Como estava ainda no período de amamentação, a mãe, no hospital, trouxe a filha ao peito para amamentá-la. Esse ano, no Complexo do Alemão, uma família descia o morro e, numa trágica coincidência, justamente no momento em que o chamado bonde do tráfico descia também. Só que ao sopé do Complexo do Alemão estavam policiais militares que entraram em confronto com aqueles bandidos. Uma bala perdida, não se sabe de onde partiu, atingiu a cabeça de um menino de 2 anos. A mãe saiu catando a massa encefálica do filho, colocando-a de novo na sua cabeça, segundo nos disse, acreditando que com isso ela ajudaria o médico a trazer de volta a vida do seu filho. Irmãos queridos, sob que perspectiva ver esses absurdos? Como lidar com eles sem perder a sanidade mental? Como conciliar essas desgraças com a nossa teologia? Essa passagem nos apresenta no verso 1 o Senhor Jesus caminhando por Jerusalém, quando ele vê um homem cego de nascença. Cego de nascença, que estava numa rua, mendigando pão. Jesus o vê, e os discípulos percebem que o Senhor Jesus havia visto o cego de nascença. E por isso, eles formularam uma pergunta que só nós que cremos podemos formular. E cremos em quê? Na existência de um Deus todo-poderoso, infinito em bondade. Porque, notem bem, a pergunta do verso 2, ela só faz sentido para o nosso universo de pensamento, para aquilo que os apologistas e filósofos chamam de cosmovisão. Porque para quem não crê, não há sentido na palavra injustiça. O universo
pouco se importa com o nascimento de uma criança privada do sentido da visão. A situação, portanto, do ateu e do agnóstico é a mais desesperadora possível. Eles não têm ninguém para reclamar. Eles não têm que esperar viver num mundo melhor, porque o acaso e o nada não entendem essa linguagem, não faz sentido para esse tipo de cosmos. Se um cometa se chocar contra o nosso planeta e tudo destruir, não haverá ninguém do lado de fora para chorar, restará apenas a desatenta frieza surda do cosmos. Mas para o que crê, as perguntas que os discípulos fizeram no verso 2 têm algum significado. Os seus discípulos perguntaram, observem, por que eles fizeram a pergunta? Porque eles perceberam que o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que viveu a lhes ensinar que o Deus que existe é bom, havia divisado aquele cego de nascença mendigando pão. Por isso a pergunta dos discípulos: Mestre, preste atenção, que é o que você e eu devemos fazer nas ocasiões nas quais nos deparamos com perplexidades intelectuais. Você não deve ir para as redes sociais e sobre elas falar. Seu primeiro dever é apresentá-las a Jesus. E após haver recobrado o sentido, se sentir livre para testemunhar da crise como você saiu dela. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa é a pergunta própria do que crê. No caso específico da experiência dos discípulos, do que crê no Antigo Testamento. As questões estão eivadas da teologia veterotestamentária. Elas partem das seguintes pressuposições: Deus existe. Deus é todo-poderoso. O sofrimento humano não pega de surpresa. Todos os átomos e moléculas lhe dizem amém. Ele é reto, ele é justo, ele é bom. E exerce sobre o mundo dos homens um governo moral. Por isso, a pergunta: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Após essa exposição na minha igreja, em que eu tratei desse verso 2, um homem me procurou chorando, alguns domingos atrás, na minha igreja, dizendo o seguinte: hoje as escamas caíram dos meus olhos. Eu sou médium há 25 anos. Estou nesse momento largando o espiritismo, porque a resposta do Senhor Jesus desmonta o espiritismo. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Embora as perguntas dos discípulos estivessem estribadas no Antigo Testamento, houve um curto-circuito em suas mentes que os levou a formularem as questões erradas, e pior do que isso, apresentando de antemão a Deus as únicas respostas possíveis para a desgraça de um ser humano, cuja condição social tinha íntima relação
com uma limitação congênita, das mais graves. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? O que nós estamos vendo aqui? Deus punindo na vida de uma criança, agora transformada em mendigo, que nasceu numa família pobre, no modelo de sociedade que desconhece o sentido da palavra solidariedade, que por isso tem que viver numa esquina de Jerusalém a mendigar o pão. O que nós estamos vendo aqui é o juízo divino sobre a vida dessa criança, punindo nela os pecados dos seus pais, ou essa criança pecou no ventre de sua mãe? Havia rabino que ensinasse esse tipo de sandice. Por isso é muito importante que você conheça a Bíblia, porque de um lugar como esse, asneiras podem ser proferidas, e você passar a administrar problemas espirituais, até mesmo psicológicos, morais, em razão do fato de, do púlpito, você ter sido levado a crer de modo errado. Observem também que nós encontramos aqui dois grupos que poderiam perfeitamente representar divisões dentro da igreja em torno de determinados temas, sendo que os que se deixaram dividir por esses mesmos temas estão igualmente errados. Se um grupo dissesse: é evidente que Deus está punindo na vida desse menino, desse rapaz, desse mendigo, os pecados de seus pais, estaria errado. Se o outro dissesse: isso aí é fruto de pecados que ele cometeu no ventre de sua mãe, estaria equivocado também. E a maravilha é a resposta do Senhor Jesus. Respondeu Jesus, porque Jesus tem interesse em oferecer respostas honestas para as nossas perguntas honestas. Se as suas questões são subproduto do fato de você ter cérebro e ser sensível à vida, não tenha a mínima dúvida que esse Deus será luz nas suas trevas. Mas se você é movido por um espírito de incredulidade perversa, desejoso de levantar objeções à fé a fim de se eximir de um compromisso com Deus, você terá que lidar com Deus silente. Só que os discípulos, apesar das suas limitações intelectuais, espirituais, teológicas, desejavam ardentemente conhecer a resposta. Senhor, o que tu tens a dizer sobre isso? Para um teísta que crê na existência de Deus, a revelia do conteúdo da revelação, que não crê numa revelação verbal, proposicional, a pergunta poderia ser elaborada de uma outra forma. O que tu tens a dizer sobre esta desgraça premeditada por um ser incompetente? Como que tu podes estar em paz consigo mesmo num mundo como esse? Os discípulos, apesar de estarem equivocados, até mesmo na formulação da pergunta que pressupunha uma teologia carente de luz, contudo, não ousaram se dirigir a Cristo nesses termos.
Eles estavam certos de que era possível construir, elaborar ali uma teodiceia, uma justificativa dos procedimentos de Deus para com os homens. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Isso é uma resposta extraordinária. Nem ele pecou, nem seus pais. Então estavam eliminadas ali as seguintes respostas para as questões levantadas pelos discípulos. Nós não estamos aqui diante de um ato de sadismo da parte de Deus. Nós não estamos aqui diante de um tirano, de um déspota, de um Deus meticuloso, neurótico, incerto. E que tem prazer em torturar aqueles que Ele mesmo criou à sua imagem e semelhança. Nem ele pecou, nem seus pais. O que o Senhor Jesus está dizendo é: aqui não há castigo, aqui não há maldição, aqui não há abandono. Vocês não estão vendo aqui juízo, desgraça, indiferença. Nem ele pecou, nem seus pais. O que, portanto, nos possibilita lançar um olhar esperançoso sobre os problemas que nos afetam e para os quais nós não vemos sentido algum. Eu me lembro do Eugene Peterson, pregador americano do Regent College, dizer a seguinte coisa num dos seus livros: a tarefa do pastor não é resolver os problemas das pessoas, mas sim mostrar a graça de Deus nos seus problemas. E é isso que Jesus estava fazendo. O que Jesus está dizendo aqui é que havia graça naquele sofrimento, que Deus, segundo os seus decretos, que nos são inescrutáveis, havia permitido que se abatesse sobre a vida daquela família pobre. Nem ele pecou, nem seus pais. Então preste atenção, que pode ser que eu esteja agora sendo profeta para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, e certamente eu estou pregando a palavra de Deus para todos. O Espírito Santo pode estar te dizendo a seguinte coisa: meu servo, observa como na minha palavra, meu servo, minha serva, podem ser encontradas narrativas referentes ao que eu criei, que se desmanchou, que se desfez nas minhas mãos, e que ao ser reconstruído por mim, se transformou em algo que não se tornaria se não tivesse sido desfeito nas minhas mãos. Nem ele pecou, nem seus pais. Então pare para pensar na possibilidade de que esse absurdo que se abateu sobre sua família não seja resultado da ação de um Deus que não tolera mais, que não tem mais o que conversar contigo, porque o seu caso é um caso sem solução. Você é perverso. E tudo que Ele quer é, através das desgraças da vida, mostrar o nível de perversidade em que você se encontra. Nessa passagem aqui, a Bíblia fala sobre a possibilidade de gente preciosa, amada, ter que lidar com uma providência cruel. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas essa conjunção adversativa é central.
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu não sei nem por onde começar a interpretação dessa frase final do verso 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele se encontra nessa condição devido ao decreto eterno de Deus, a fim de que, através da sua dor, Deus se manifeste à humanidade, revele os seus atributos, faça pessoas aproximarem-se do seu Criador. E esse mesmo rapaz, bem como toda a sua família, obterão uma bênção que não obteriam se não tivessem atravessado o caminho da dor, do sofrimento, do desamparo. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Com isso, o Senhor Jesus está chamando os seus discípulos para considerarem o fato de que muitas vezes as respostas que anelamos obter para as nossas questões teológicas só serão obtidas quando nós nos oferecermos a Deus para a solução do problema, que não deve ser jamais objeto de uma reflexão ociosa. O que ele está dizendo aqui é a seguinte coisa: onde vocês estão vendo maldição, eu estou vendo oportunidade de serviço. Se você quer conhecer a resposta, atravessa o oceano, vai para o campo missionário, sobe o morro, entra no barraco, visita a escola pública, vai conhecer a situação do hospital público caindo aos pedaços, vai ter contato com os enlutados, com os enfermos, com os que estão vivendo à base de morfina. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Contam que uma atriz brasileira, parece que foi isso que aconteceu mesmo, declarou recentemente numa entrevista que ela estava saindo do Brasil pelo fato do Brasil não oferecer dignidade de vida para os seus cidadãos. Pode ser que o Brasil não ofereça dignidade de vida para os seus cidadãos, mas ele oferece oportunidade missionária para a igreja. Eu não saio daqui para morar em Portugal, não vou para a Europa, porque lá não tem a Rocinha, não tem a Cidade de Deus, não tem o Jacarezinho, não tem o Complexo do Alemão, porque não saio daqui, porque aqui há uma nação a ser reconstruída mediante a ação da Igreja de Jesus Cristo, de maneira que mediante a obra missionária da igreja, o nome do nosso Deus seja glorificado no planeta, e transformando assim o Brasil em luz para as nações. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Obras de Deus. O drama desse cego é paradigmático. Ele sintetiza o mundo para o qual Deus nos envia, a fim de realizarmos as suas obras. Primeiro, nós temos ali uma pessoa espiritualmente cega. E há bilhões carentes do sentido espiritual da visão. Eles não veem excelência em Deus.
Eles conhecem a Deus, mas não conhecem o Pai. Alguns sabem que Deus existe. Eles olham para a complexidade da vida e são levados a dizer, há um Criador, mas não sabem nada, absolutamente nada, de um Criador que envia o seu Filho para morrer pelos pecadores e que é capaz de amar os que não são dignos do seu amor e que por isso não exige a prática de bizarrices por parte daqueles que dele querem se aproximar. Não sabem nada disso. Outro ponto. Por isso que eu digo, esse cego, ele representa a humanidade na sua miséria. O que mais nós temos aqui? Presta atenção. Eu não sei qual a teoria econômica que você segue, que você defende nas redes sociais, mas você haverá de concordar comigo que nós estamos aqui diante de um homem cuja condição social tinha íntima relação com uma limitação física severa, congênita, num mundo onde o Estado não dispunha de instituições para desse tipo de ser humano cuidar. Nós não estamos aqui diante de um vagabundo. Nós não estamos aqui diante de um malandro. Essa passagem elimina de vez qualquer ideia, qualquer conceito de que o pobre é responsável pela sua pobreza. E que se você é pobre é porque é um incompetente. Por isso, eu lhes declaro, se queremos fazer as obras de Deus, nós precisamos lutar por modelos de sociedade solidários. Escritores, teólogos, pensadores políticos, que se opõem a modelos de igreja, de sociedade solidários, estão servindo ao diabo. Porque a nossa condição é trágica. Da noite para o dia, nós podemos precisar de alguém que troque a nossa fralda geriátrica. Devido às tragédias às quais nós estamos expostos, carecemos desesperadamente uns dos outros, e se nós tivermos que dizimar a nossa espécie da face da terra, não será por falta de inteligência, será por falta de solidariedade. Mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Abrir os olhos dos que se encontram em trevas espirituais. Ministrar cura, a fim de que eles se livrem das suas limitações pessoais e se tornem autores da sua própria vida. Esse é o chamado da igreja, fazer com que pessoas retomem o caminho, adquiram autonomia, vivam na plenitude da imagem e semelhança de Deus que carregam. Mais adiante nós vamos ver ele dizer, quem ele é eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Esse é o chamado da igreja, fazer com que as pessoas se tornem irreconhecíveis para aquelas que um dia as conheceram. Verso 4. É necessário, meu Pai Santo, é necessário, grife na sua Bíblia essa palavra, necessário, é necessário. Esse é o modo do cristão viver. O cristão usa o cérebro. O comportamento do cristão é inteligente.
ele encontra motivos, sempre, para a ação. É necessário, é teologicamente necessário, é metafisicamente necessário. Quem crê no Evangelho não tem outra alternativa de vida. É necessário. Harmoniza-se as grandes verdades do Evangelho de Jesus Cristo. É condizente com a glória de Deus e com o amor que Deus tem pela humanidade e o chamado de Deus para a vida do seu povo. É necessário, e é necessário o quê? Que façamos, primeira pessoa do plural, que façamos. Em que consiste o Evangelho? Na proclamação da verdade soberana, eterna, absolutamente amável de Deus, de que esse mesmo Deus o chama para a reconstrução desse mundo caído. Para que em alguma extensão, através da ação da igreja, as obras de Deus se manifestem. Certos milagres ocorram, que em meio ao caos, pessoas sejam levadas a crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É necessário que façamos as obras. Há obras a serem feitas. Há um trabalho a ser executado nesse planeta. Isso é claro para você? Há pessoas a serem alcançadas. Homens e mulheres carentes de redenção. Há também homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo em condição abjeta. Coisa de despertar a misericórdia da igreja, a ponto de levar os cristãos a lerem os jornais com lágrimas. É necessário que façamos as obras, porque nós somos chamados para cumprir a grande comissão e o grande mandamento. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso chamado. É necessário que façamos as obras daquele. Quando eu vim no carro, eu falei: Senhor, é aqui que eu posso me trair no culto de hoje. E permitir que a política contamine a minha pregação. Por quê? Porque o chamado é para fazermos as obras daquele e não daquilo. O seu desejo de banir o Partido dos Trabalhadores do poder não pode ser mais intenso do que o seu amor por Jesus Cristo. O seu desejo de fazer o Partido dos Trabalhadores voltar a assumir o poder não deve ser mais intenso do que o seu zelo pelo nome de Jesus, a ponto de você perder a hombridade e se deixar ficar cego por paixão político-partidária. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Os interesses do reino de Cristo encontram-se hoje em estado de subserviência a uma pauta política.
que a igreja assumiu a ponto de nós estarmos matando uns aos outros. Dá vontade de dizer o seguinte, parceiro, da próxima vez que você passar por um sofrimento do cão, não procure o teu irmão na fé, ao qual você ofendeu, a fim de defender o seu candidato. Procure o seu candidato. Ligue para ele. Na hora que você estiver gemendo, em depressão, em angústia, esqueça do irmão a quem você mandou ir para o inferno. Procure o seu candidato. É um horror o que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha. É um fogo que está mostrando quem é quem na igreja e pelo qual dou glória a Deus. Não há nada que possa servir de fundamento para que coloquemos o Brasil acima dos interesses do reino de Cristo. Não é o Brasil que me impede de enlouquecer quando eu paro para pensar no absurdo da vida. É o Evangelho. Então não use o Evangelho de Jesus Cristo a fim de associá-lo ao que é perverso, ao que é satânico, ao que é diabólico. Diga, vou votar nesse candidato porque eu quero que o outro se arrebente, mas tenha a hombridade de dizer, mas nesses e nesses pontos, Satanás fala pela boca desse candidato. Isso não é evangelho. Seja qual for sua corrente ideológica, o país está dividido. Lembre-se, você trabalha para aquele, não para aquilo. E se você assume uma fidelidade acrítica, suicida, a um candidato, e de maneira acrítica, você o defende em nome da igreja, você está fazendo tropeçar a milhões de pequeninos, que não entendem como que você pode, em nome do Evangelho, em nome da igreja, em nome do nome santo de Jesus Cristo, abraçar em totum o que o seu candidato declara, o que ele ensina, a forma como se comporta, ou a forma como se comportou o seu partido político. O Brasil precisa dessa igreja independente, fiel a Cristo, que trabalha para aquele, e que por isso está disposta a ficar do lado da verdade, mesmo quando a verdade está contra a sua ideologia. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Por isso que nós servimos a Deus, por isso igreja, por isso obra missionária, por isso a luta pela justiça social, por isso a missão integral. Por quê? Porque a vida faz sentido. E por que a vida faz sentido? Porque nós não temos apenas o cego de nascença, nós temos aquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Temos dois absurdos, um garoto cego de nascença e o cordeiro que foi moído. Só que um absurdo que desabsurdifica o outro. Pois, como diz John Stott, eu creio em Deus por causa da cruz. Porque na cruz, Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Por que esse verbo na primeira pessoa do plural? Porque é de se esperar que na cidade de Niterói
você e eu ouçamos o desabafo de Cristo. Entendamos essa linguagem. E nos submetamos à sua vontade soberana. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Não há passagem no Novo Testamento, na Bíblia, que ofereça mais sentido a essa existência dura, curta, incerta que nós vivemos do que essa. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto o coração bate. Enquanto talentos e dons são derramados sobre sua vida. Enquanto no final do mês você recebe o salário, enquanto o coração bate. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que significa o seguinte: não servir. Passar a totalidade do seu tempo em academia de ginástica, ou nas redes sociais, ou pensando na compra do próximo vinho francês, ou na próxima viagem que você fará para um continente qualquer do planeta. Vejam só. O que essa passagem nos revela é que, embora todos esses desejos sejam legítimos e possam se constituir em presentes de Deus, que suavizam a nossa jornada nesse deserto de serpentes abrasadoras, há um propósito maior para a sua e para a minha vida. Quando você se dedica apenas a esta pauta imposta por essa cultura de mercado, por essa cultura de consumo, você está boicotando a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque enquanto é dia, você pode escrever uma biografia evangélica. Enquanto é dia, você pode transformar a sua vida num poema de amor. Enquanto é dia, você tem o privilégio de servir a Deus no inferno, que é esse planeta. E de maneira tal, que na Nova Jerusalém, por onde você passar, suas obras o acompanhem, de maneira que possa ser dito a seu respeito: ali vai alguém que devolveu com boas obras a salvação graciosa de Deus sem obras. Esses dias um casal de São Paulo me procurou depois de um culto e disse a seguinte coisa, após eu fazer uma exposição dessa passagem: pastor, o senhor não tem ideia de quanto tudo isso nos consolou. Nós temos um filho amado que nasceu com mal congênito. Mas hoje, pastor, os céus se abriram e descobrimos que a graça, no sofrimento que a nossa família enfrenta, que não é maldição, que nós podemos divisar amor nessa história. Ao que eu me virei para eles e disse: vocês terão um galardão que muitos jamais alcançarão. Porque por toda a eternidade, por onde vocês passarem, será dito: ali vai um casal que não perdeu o ser, apesar do sofrimento de um filho amado. Essa glória é de vocês. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ele nos chama para nós nos tornarmos partícipes desse ministério de implantação do seu reino, de maneira que no dia do juízo final, possamos chegar diante do seu trono com as mãos cheias, cheias de boas obras, não para comprar um amor que nós não temos,
mas para manifestar nossa gratidão por um amor que recebemos desde os tempos eternos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Bom, se às vezes você me acha pregador de um realismo duro e cru nas suas pregações, bom, sem querer me justificar, o que você tem a dizer sobre essa declaração de Cristo? Está dizendo o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a morte vem sobre você, sobre a minha vida, e aí então terá cessado o tempo de nós servirmos a Deus num mundo como esse, oportunidade que jamais teremos na vida, segundo a revelação da Bíblia. O que é graça? A graça é você estar vivo. Graça é você poder ainda andar pelas ruas de Jerusalém. Graça é Deus botar um miserável no seu caminho, um enlutado, alguém que viu o casamento se desfazer, um deprimido de alma, e você divisar nele uma oportunidade de fazer as obras de Deus. Há um sermão de Jonathan Edwards, meu pai, a preciosidade do tempo. A desgraça de ouvir pregação de Jonathan Edwards consistia no fato, e hoje, de ler os seus sermões, de que sua pregação era bíblica e racional. O encadeamento das ideias era tão bíblico, tão lógico, que quando terminava a pregação, não havia dúvida na cabeça de nenhum crente sobre aquilo que cada servo de Deus deveria fazer. Então, há um sermão dele sobre Efésios capítulo 5, verso 16. Remendo o tempo, porque os dias são maus. Primeiro, ele faz uma análise, como um bom pregador puritano, do versículo. Ele faz a exegese do versículo. Ele apresenta as possíveis interpretações do versículo, remindo o tempo, ganhando o tempo, não permitindo que se perca algo que está em vias de se perder em razão da condição do planeta. Em seguida, ele apresenta a grande doutrina do versículo. Que doutrina é essa? Que emerge do verso. O tempo é um bem precioso. A grande proposição que ele quis defender naquele sermão. O tempo é um bem precioso. E aí, então, 4 divisões do sermão. Número 1. Primeira divisão, depois aplicação. Eu não vou falar sobre aplicação, que é negócio de você cair de joelhos e clamar por misericórdia. Então, entendo. Versículo, Efésios 5,16. Em seguida, ele extrai do versículo a doutrina. O tempo é um bem precioso. E em conexão a isso, ele apresenta 4 divisões. Número 1. O tempo é um bem precioso, porque a nossa felicidade nessa vida e na vida vindoura depende do aproveitamento do tempo. O que você tiver que construir para esse planeta e para a eternidade, depende do que você faz do dom da vida. Segunda divisão. O tempo é um bem escasso, é um bem precioso
e nós temos em pouca quantidade em nossas vidas. Vou estragar a noite de vocês. A nossa espécie dura pouco. Terceira divisão do sermão. Primeira, o tempo é um bem precioso, porque a nossa felicidade nessa vida e na vindoura depende do aproveitamento do tempo. Número 2, o tempo é um bem precioso, porque é escasso. E nós tendemos a valorizar aquilo que é precioso e valorizar especialmente aquilo que é precioso e que temos em pouca quantidade. Terceira divisão. O tempo é um bem escasso e ninguém sabe o quão escasso é em sua vida. É absolutamente certo que nem todos aqueles que aqui se encontram vão morrer de velhice. Quarta divisão. O tempo é um bem que Deus oferece a você diariamente. Se você o receber, ele é seu. Se você não o receber, você o perde para sempre. O que Jesus está dizendo aqui, não perca o seu tempo com futilidade. Aí eu me lembro de um livro que eu li, eu acho que na década de 80, quando o doutor Ângelo era meu professor de teologia. 3 lições sobre a vida de sucesso, um livro de algum autor americano. Faça aquilo que Deus o chama para fazer. Faça aquilo que Deus o chama para fazer com excelência. E delegue aquilo que outros podem fazer no seu lugar. Não temos tempo a perder. É um mundo em agonia, e Deus oferece a você e a mim a oportunidade de construirmos uma biografia evangélica, santa. Como diz Santo Agostinho, o galardão é Deus coroando seus próprios dons em nós. Último versículo da noite. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus estava a poucos meses da sua morte. E o que ele tinha a dizer? Enquanto eu estou nesse planeta, pessoas enxergam melhor através de mim. Enquanto eu estou neste planeta, as pessoas têm acesso ao conhecimento de um Deus que justifica pela graça mediante a fé. Enquanto eu estou neste planeta, o Evangelho é proclamado. Enquanto eu estou neste planeta, pessoas conhecem um Deus de amor. Enquanto eu estou neste planeta, pessoas podem separar Deus da pessoa de Satanás. Enquanto eu estou neste planeta, mediante o contato comigo, pessoas se sentem amadas pelo Criador. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então nós vemos aqui um Cristo obcecado com a ideia de aproveitar os poucos meses de vida que lhe restavam para fazer as obras do Pai. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por que toda essa confusão no nosso país? Porque o mundo está em trevas. Se nós víssemos o tema da política sobre a perspectiva da eternidade, nós pegaríamos isso, vamos assim dizer, mais leve.
Agora acontece que o que ele está falando aqui sobre sua vida, está falando sobre a vida dos discípulos e a sua e a minha vida também. Porque ele nos chama para nós considerarmos o fato de que enquanto estamos nesse planeta, é interessante Deus nos manter vivos. Porque enquanto estamos neste planeta, quem tem contato conosco volta para casa se sentindo amado. Porque a luz do Salvador é refletida na nossa vida. Portanto, temos o direito de orar nos seguintes termos: estar contigo é incomparavelmente melhor, mas eu creio que pela sua graça é interessante que tu me mantenhas vivo, porque eu amo, porque eu tenho interesse, ainda que mínimo, pelo bem-estar das pessoas. E há uma riqueza, há talentos, há dons, há bênção do teu Espírito em mim, mediante as quais pessoas conhecem o teu santo nome, recobram a visão, ganham autonomia de vida e cessam, de certa forma, a dependerem da misericórdia incerta da igreja, da sociedade e do Estado. O que eu quero com essa mensagem? Um objetivo muito claro. Que você se aperceba da preciosidade da vida. Como é bom estar vivo. Como é bom ter resposta para o problema do sofrimento. Como é bom saber que, embora vivamos num mundo onde há pessoas sofrendo tão terrivelmente, o Filho de Deus também sofreu, e de modo deliberado, sem que o Pai o necessitasse fazer para crescer em graça, em glória, em felicidade, uma vez que Ele é a bem-aventurança eterna em si mesmo. Que você entenda que antes de ser neoliberal, liberal, socialista, você é crente. Sua lealdade última não é uma ideologia, é aquele. É necessário que façamos as obras daquele. E se você servir a ele, você vai contrariar os seus companheiros de partido. Aqueles que nas redes sociais se encantam com os ataques que você desfere contra o partido que você e os seus amigos odeiam, ou contra o candidato que a sociedade quer ver morto. Eles não vão entendê-lo. Você vai ser um enigma. Em alguns momentos eles vão dizer: é de esquerda, é de direita, é de centro, é um esquizofrênico, é um louco, não sabe o que é da vida. E outros, por não estarem satisfeitos de você não participar do devaneio deles, de você não insultar pessoas pelas redes sociais, mencionando-as pelo nome, vão dizer que você é um isentão. Adjetivo formulado no inferno, num grande encontro no qual Satanás chamou seus demônios e disse a seguinte coisa: espalhe pelas redes sociais que os que não se envolvem nesta guerra fratricida são os isentões. Exija que eles escolham um lado e que eles se dediquem com aquela fidelidade que é devida a esse Deus a quem eles servem.
O país está em transe. E esse é o momento da nação olhar para as nossas vidas e dizer como explicar a sobriedade desse povo. Que amor é esse que eles têm um pelo outro, que faz com que eles não consigam se dividir, nem mesmo por aquilo que está dividindo uma nação inteira. Que o Espírito Santo, eu me lembro de uma pregação de Finney, que ele disse a seguinte coisa: enquanto eu pregava, eu sentia que as minhas palavras se dirigiam para os corações humanos como flechas farpadas. E eu espero que o Espírito Santo, com poder, marque o seu coração com essa flecha farpada do versículo 4. É necessário. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto o coração bate, porque a gloriosa oportunidade de servir um dia cessará. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, e que você saia daqui obcecado pela ideia de viver no espírito de Romanos 12, verso 1. Aí estava o apóstolo Paulo pegando aquela história do hebreu, levando a sua ovelhinha, subindo o Monte Sião, para ali colocá-la no altar, a fim de ser imolada pelo sacerdote. O apóstolo Paulo olha para essa imagem e diz: assim eu quero que vocês vivam. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ficar de pé e orar? Pedir para o doutor Ângelo orar por nós, pode orar? Pedir pelas nossas vidas. São dias de tentação, gente. E precisamos do auxílio do Espírito Santo. Porque daqui a alguns anos nós vamos chorar muito por esse tempo. Pastor, enquanto o pastor pregava, eu fiquei ali pensando que, na verdade, o que a gente tem que orar e pedir a Deus, nosso problema é um problema de identificação e de identidade. Esse verso 4, ele fala que a primeira coisa que a gente tem que ter é a capacidade de identificar e ter identidade com aquele necessitado. Quantos não passaram por aquele caminho, Jerusalém, e não viram? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter desenvolvido em nós, devíamos buscar na igreja e diante do Senhor, é essa sensibilidade de conseguirmos ter olhos, espírito que identifique e tenha identidade com o necessitado. E a segunda coisa, pastor, o texto diz assim: ele é assim, ou esteve e nasceu assim, para que nele se revele, ou revelem, as obras de Deus. Façamos as obras de Deus. Mas as obras são de Deus e nós é que vamos fazer? Esse aparente paradoxo diz que nós precisamos nos identificar com Deus, porque só quando estamos identificados com Deus podemos fazer as obras dele, em nome dele.
Então, na verdade, a gente está aqui na igreja e vem à igreja pela busca de identidade e identificação. E essa vai ser a nossa oração nessa noite. Que o Senhor nos ajude a identificar e nos identificarmos com aquele que precisa e a nos identificarmos com Deus para podermos, em nome dEle, fazermos a obra de Deus. Porque a obra é de Deus, mas quem faz somos nós. Façamos. Eu sei que é bom vir à igreja, encontrar os amigos, os irmãos, cantar, encontrar os queridos, louvar, ouvir, contribuir. Mas, na verdade, no fundo, no centro, a razão de estarmos aqui é que o Senhor nos ajude a nos identificarmos com o que precisa e com Deus. E é isso que eu queria orar, porque eu me senti dentro dessa necessidade. Aqueles que nessa noite sentem como eu a necessidade de aprenderem ou desenvolverem essa sensibilidade de poder andar nas ruas, ler os jornais, ouvir as notícias e sentir a necessidade do necessitado, vem aqui na frente, vamos orar e pedir isso ao Senhor. E aquele que também sente a necessidade de estar identificado com Deus, poder dizer, eu faço isso em nome de Deus, porque eu estou identificado com Ele, venha na frente também. Nós precisamos dessa dupla identidade, identificar o necessitado e nos identificarmos com Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela simplicidade e riqueza da Tua palavra. Ela é simples, ela é clara, mas ela é profunda e rica. E nós nessa noite, eu nessa noite, percebi na minha vida essa dupla necessidade, Senhor. Eu preciso aprender a identificar a minha volta, no meu caminho, na minha Jerusalém, no meu dia a dia, aqueles que estão necessitados de que neles se revelem as obras de Deus. E eu te peço, Senhor, nessa noite, que esses amados irmãos que estão aqui junto comigo, ganhem nessa noite uma obra do Espírito Santo, uma obra de sensibilização, para que a gente aprenda a ter olhos como quem vê e ouvidos como quem ouve. E que nessa noite também, Senhor, da mesma forma, aprendamos a estar dia a dia mais identificados com Deus, mais parecidos com Deus, para que Deus possa fazer as suas obras por meio de mim, que eu possa fazer as obras que são de Deus e representá-lo no meu dia a dia, por onde ando, por onde vivo, por onde trabalho, por onde estudo, que eu possa ser identificado com Deus e fazer as obras de Deus na vida dos cegos que precisam receber as obras de Deus. Nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, toca em mim, toca nos meus irmãos amados, dando-nos essa identidade e essa identificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.